E aí galera, beleza? Vamos para mais uma aula de matemática, onde hoje nós continuaremos o assunto de equação do primeiro grau. Onde agora nessa aula, nós falaremos sobre resolução de questões problemas. Não vai vir o cálculo já pronto, né? Como já estamos acostumados a ver o cálculo da equação. Não, ele vai vir uma questão problema. Ele vai vir fazendo uma pergunta, dando informações e fazendo uma pergunta, e é através dessa informação, dessa pergunta, que iremos formular a equação para depois resolver, tá certo? Então eu coloquei aqui duas questões, uma questão mais simples e a outra com um nível um pouquinho mais avançado, mas não é nada de 7 cabeças, e vocês vão ver como é simples resolver, beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui a primeira questão, ó, que forma: Carlos comprou 3 televisores por 2.700. Carlos comprou 3 televisores por 2.700. Aí vem a pergunta: quanto custou cada um? Cada um o quê? Cada televisor. Quanto custou cada televisor, certo? Então vamos agora fazer a equação e resolver, beleza? Então vamos lá nós. Olha só. Carlos comprou 3 televisores. Sem fazer nenhuma equação, nós já sabemos qual é o resultado, não é isso? Mas ele quer por televisão. Ele quer por equação. Então vamos aqui. Eu sei quanto é o preço do televisor? Não. Então quando eu não sei o valor de alguma informação, pessoal, eu vou chamar de X, que é justamente a incógnita. Vocês lembram que a incógnita é o valor desconhecido? Aqui no caso, nessa questão, o valor desconhecido é quem? O preço do televisor. Então eu irei chamar de X. Só que Carlos, ele comprou 3 televisores, né? Então se eu pegar aqui 3 televisores e multiplicar pelo valor desses televisores que eu não conheço, vai dar quanto? 2.700. Não é isso? É justamente isso. Então, quando chega nessa situação, nós se deparamos com incógnita e igualdade. Então, é uma equação do primeiro grau. Como é que faz para resolver essa equação, pessoal? Princípio multiplicativo. O 3 está multiplicando o x, ele passa dividindo 2.700, né? X é igual a 2.700 dividido por 3. X é quanto? X é igual a 900. Encontramos o valor de cada televisão? Encontramos. Só que vale lembrar que numa resolução de questão, problema de equação do primeiro grau, o resultado não pode ficar apenas assim no 900. Eu tenho que colocar por escrito, né? Quanto custou cada um? Cada televisor custou R$900. Eu tenho que colocar o cifrão, né, pessoal? R$900. E aqui finaliza a nossa questão. Não é simples? Beleza, muito simples, né? Show de bola. Agora partiremos para a segunda questão. Vamos lá. Se da metade de um número subtrairmos 7, obteremos 2. Qual é o número? Como é que é, professor? Vamos lá, pessoal. O segredo é nós lermos e interpretarmos, entendermos o enunciado. Então eu vou ler mais uma vez. Se da metade de um número subtrairmos 7, obteremos 2. Qual é o número? Se eu não sei qual é o número, eu chamo de X. Se eu não sei qual é o número, eu chamo de X. Pessoal, metade. Como é a metade de alguma coisa? Eu quero descobrir a metade. Eu faço o quê? Eu estou com um biscoito e eu quero dividir ela
na metade, eu vou fazer o quê? Vou dividir em duas partes. Então tudo que é metade é dividido por 2, né? Então, se dá metade de um número, então esse número, eu não sei quem é x, então eu tenho que dividir ele por 2. Aqui, ó, a metade de um número que eu não sei qual é, eu chamei de x. Subtrairmos 7, obteremos 2 igual a 2. Não é simples? Muito simples. Qual é o número? Pronto, pessoal. Chegamos na equação do primeiro grau, onde eu tenho incógnita e onde eu tenho igualdade. Pessoal, nessa equação aqui, aconteceu que nos deparamos com uma fração, né? Eu tenho aqui um denominador, ok? Observa, quando eu tenho um número que não apresenta o denominador, nós temos que saber que aqui embaixo tem um 1 representado, certo? Então, debaixo de um número que não aparece denominador, tem um 1, só que ele não está explícito, ok? Ele está oculto. E é nesse momento que nós iremos colocar ele, apresentar ele, por quê? Porque eu preciso de outros denominadores. Se eu tenho um denominador aqui, eu preciso de outros denominadores. Então eu acrescentei o denominador 1 e o denominador 1 também lá no 2, porque existe, não é isso? Beleza. Só que, pessoal, observa que os denominadores estão diferentes. Observa que os denominadores estão diferentes. Se os denominadores estão diferentes, eu tenho que tirar um negócio chamado MMC, lá da sexta série, coisinha simples. O que é? É só eu multiplicar o 2 por 1, ó. 2 vezes 1, 2. Então, o meu MMC é quem? O meu MMC é 2, pessoal. Então, no lugar de todos os denominadores, eu vou colocar quem? 2. Beleza? Terminou, professor? Ainda não. Que agora vem um diferencial. Ó. Depois que eu encontro todos os denominadores, eu vou fazer o quê? Vou dividir ele pelo denominador antigo e depois vou multiplicar pelos numeradores. Para quê? Para obtermos novos numeradores. Como é que faz isso, professor? 2 dividido para 2, 1. 1 vezes x, x. 2 dividido para 1, 2. 2 vezes 7, 14. 2 dividido para 1, 2. 2 vezes 2, 4. Não é isso? Quando encontramos os novos numeradores, nós cancelamos os denominadores que tínhamos e ficamos com quem? Só com os numeradores. E observa, pessoal, ó, que temos nada mais, nada menos do que uma equação do primeiro grau de uma forma simplificada. Não é isso? De uma forma simplificada. Transposição de menos. O menos 14 passa para lá, mais 14. X é igual a 18, né, pessoal? X é igual a 18. Tranquilo, pessoal? Essa questão aqui deu um pouquinho mais de trabalho, porque nós precisamos o quê? Tirar um negócio chamado MMC. Coisinha lá do Fundamental 1, né? MMC, mínimo múltiplo comum. Preciso tirar o mínimo múltiplo comum, depois dividir com o de baixo, multiplicar pelo de cima, para nós obtermos um novo numerador. Aí sim, termos a nossa equação simplificada e encontrar o valor da nossa incógnita. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido essas duas questões de resolução de questão problema. Beleza? Forte abraço, até a próxima.